Hoje é o segundo episódio do podcast Isso Pode. E quem está comigo hoje aqui é a Fabi Calvi. A gente vai falar muito sobre vinho, muito sobre etiqueta e principalmente chá, que é uma paixão particular que eu tenho. Fabi, eu quero começar esse podcast querendo saber o que veio primeiro, o vinho, o chá ou a etiqueta? São três paixões. Na verdade, o vinho é desde sempre na minha vida, mas nunca pensei em trabalhar com vinho. O chá é uma história curiosíssima, porque eu cresci com o chá como remédio. Então, eu passava mal, vinha minha avó com um chazinho e tal. Então, para mim, chá era remédio. E a etiqueta eu sempre gostei muito, mas nunca pensei como etiqueta. E pela ordem veio a etiqueta por uma necessidade mesmo de trabalhar com os eventos e eu querer entender mais a parte da mesa, e comecei a estudar etiqueta e me apaixonei. Nisso fui para Londres estudar etiqueta e conheci o chá como deleite. E aí foi uma paixão fulminante. Me especializei no ritual do afternoon tea. E aí depois eu falei, gente, eu quero mais. E aí fui fazer o sommelier de chá. E sempre tomando vinho, neta de italiano, casei com um argentino. Por que não estudar um pouco mais sobre o vinho e agregar nesse balaio todo? Então a ordem foi etiqueta, chá e vinho. Mas a paixão dos três sempre. Na verdade, não, o chá nunca teve paixão, mas o vinho e a etiqueta era bem latente. E faz muito sentido, né? Acho que a gente chega num momento da vida que os conhecimentos eles são sinérgicos e eles se encontram e começam a fazer muito sentido, porque aí agrega valor. E você saiu desse nicho de eventos? Você hoje não trabalha mais com os eventos? É, eu entrei no nicho de eventos também muito por acaso, porque eu venho da área financeira, fiz carreira há 14 anos e tudo. E aí saí do Brasil, parei de trabalhar e chegou um momento que eu senti a falta do trabalho e tudo isso. E quando eu comecei a fazer uma especialização completamente fora da área de finanças, porque eu peguei pavor, e foi até muito curioso, porque meu marido falava, como assim, você é boa? Eu falei, mas eu não quero! E aí pensei e fui estudar RH. Eu engravidei. E aí eu falei, bom, agora eu vou cuidar da minha filha. E aí procurando o que fazer, porque eu não sabia o que eu queria fazer. Começou essa história dos eventos lá em Lima. E foi até sair de Lima, eu saí de lá como referência em eventos, no grupo, né, de expatriados e tudo isso, foi bem, bem legal. E aí eu comecei a trabalhar com eventos e depois voltei para o Brasil, mais de 10 anos fora, e fiquei um período ali tentando me encontrar. E aí a etiqueta já estava muito latente, porque eu comecei a estudar e me apaixonei. E aí quando eu cheguei, saí de Lima e vim para o Brasil, vim para o Rio, começou a demanda, foi logo quando começou a decolar o assunto de mesa posta e tudo isso, em 2016. E as pessoas pediam muito palestra, ai Fabi, faz uma palestra, um workshop, não sei o quê. E aí eu descobri outra paixão, ensinar. Uma coisa que eu nunca na vida pensei que eu tivesse dom, capacidade, e para mim era curiosíssima, porque as pessoas falavam, nossa, você tem uma didática, e eu pensava, gente, de onde saiu essa Você didática? descobriu esse talento. Descobri uma coisa, e eu sou completamente apaixonada pelo conhecimento. Meu avô sempre falou muito do conhecimento, que é algo que ninguém te tira. Então, eu tenho eu dou muito valor, né, à parte acadêmica, porque eu acho que é ali que te traz um conhecimento robusto e tudo isso. E aí entrou, Cláudia, quase que numa loucura assim, de meio que falei, nossa, quanto mais eu ensino, mais eu aprendo, gostei disso. E aí foi, e depois dei continuidade nessa área da etiqueta. E os eventos, eles estão presentes até hoje. Hoje eu faço eventos de experiência. Antes eu montava o evento inteiro e tudo isso. Hoje não, hoje eu trabalho com eventos de experiência, de chá, de vinho, e aí agrego, mas de uma forma diferente, mas ele continua presente. Entendi. Então vamos falar de vinho. Vamos. Eu fiz um levantamento muito por alto, mas você é especialista aqui, provavelmente você vai poder confirmar essa informação. Nos últimos 10 anos, o consumo de vinho no Brasil aumentou em 25%. 25%, Fabi, é muita coisa. E como você está inserida nesse nicho,
Explica um pouco para mim como é o gosto do brasileiro no aspecto vinho. A gente consome muito vinho nacional, o brasileiro prefere o vinho internacional. Qual é o caminho do brasileiro na hora de fazer essa compra? Ó, eu vou te falar da minha percepção. Realmente, assim, é um aumento absurdo que teve. Esses dias eu estava lendo que desse aumento, a maior parte, não a maior parte, mas uma grande parte, se você colocar na balança, sobressai, são as mulheres tomando vinho. Que interessante. São as mulheres, eu também fiquei surpresa. E acho que o consumo nacional e o internacional ele está bem equilibrado hoje, porque nós temos excelentes vinícolas premiadas. A parte de espumante, então, assim, nossa, tem, no modo geral, vinhos muito bons. E espumante eu acho que se destaca muito. O brasileiro é muito festeiro. É. Aí vem o consumo de espumante. O espumante é muito ligado à festa, né? À comemoração. A receber. Isso. Mas eu acredito que desse consumo nacional e internacional, eu acho que ele está bem misturado. A gente tem muito no mercado vinho chileno, vinho argentino, mas a gente encontra, bem setorizado, né? No supermercado X vende tal e tal bodega, e aí você acaba encontrando um pouco de tudo. Esses dias eu encontrei uma loja de vinhos, assim, uma joia com preciosidade de vinho. Mas, no modo geral, acho que é bem misturado. E de categoria mesmo, eu acredito que seja muito vinho tinto, apesar de o espumante ser muito famoso, comemorações, mas não tenho certeza. Então o brasileiro gosta muito mais do tinto. Na então, minha em primeiro lugar, percepção, espumante. O segundo, consumo de tinto, e o terceiro, branco? Eu acredito. Então, na minha percepção, primeiro vem tinto, depois espumante, mas eu não sei se realmente Mas teria é uma que... percepção sua, É uma porque a gente percepção precisa. minha, é uma percepção minha. Que incrível. Observando os eventos, observando o gosto. Quando eu tô em restaurante, eu tô sempre olhando. Eu acho que o vinho tinto, ele ganha. Ele ganha. O paladar brasileiro gosta muito do vinho tinto. Eu acredito que sim. Eu não entendo muito de vinho, mas me diz, dentro desse... A gente já entendeu que o vinho tinto é o queridinho do brasileiro. E qual a categoria dentro do tinto que é o que o brasileiro mais... Pelo paladar, nós temos um paladar mais pro doce, né? Até mesmo por conta da cana-de-açúcar. Ou você acha que no vinho vai para um outro caminho? O vinho, eu acredito que vai para outro caminho, porque como houve esse aumento, as pessoas começaram a entender, a ver a diferença entre beber e degustar. E quando você coloca açúcar em qualquer bebida, num suco, num chá, num vinho, num café, você altera a parte sensorial, né? Totalmente. E acontece quando você começa a beber mais, a se interessar mais, a entender a parte da degustação, você vai para um caminho de realmente uma bebida com a menor quantidade possível de açúcar. Então, tem o seu lugar, o moscatel, que é o mais doce, né? Obviamente que tem um famosíssimo vinho do Porto, que é maravilhoso aqui no Brasil. Isso é até legal falar, Cláudia. E aí entra até num assunto de etiqueta. O vinho do Porto que a gente consome aqui no Brasil, ele é doce. Sim. Um vinho tinto doce, que é o vinho de sobremesa, tem um teor alcoólico maior e tal. E como diz o nome, é um vinho de sobremesa. Ele é oferecido no final da refeição. Porém, existe um vinho do Porto branco seco. E esse vinho, como ele é seco, ele pode ser oferecido no início da refeição como um aperitivo. E aí eu lembro que isso daí já deu assim diversas polêmicas, diversos debates muito saudáveis, inclusive. Não, como assim, Fabi? Não pode ou pode? E as pessoas não conseguiam entender, porque aqui no Brasil a gente conhece muito vinho do Porto com açúcar, doce. Entendi. E não o seco, mas então existe. Isso pode. O vinho do Porto, branco, seco, ele entra no aperitivo. Pode entrar no aperitivo. Pode ser uma opção de aperitivo. Que interessante. Porque você não pode colocar nada doce. Não é que não pode. Vamos colocar não pode, porque aqui a gente está no pode ou não pode, né? Não pode, mas aí fazendo essa observação que não se deve. Observando a harmonia, né? Quando a gente fala em harmonização, você diz isso?
Na verdade, harmonização e aproveitamento, porque você Uhum. altera completamente a sua percepção, o seu paladar, as suas papilas. O açúcar muda. Sem contar que o açúcar, o papel ali do aperitivo é justamente estimular o apetite. O açúcar, ele inibe o apetite. Além dele inibir, ele vai alterar completamente a sua percepção, a sua papila. Então, existe uma hierarquia do vinho. E eu falei, inclusive, dela hoje, ela não é pela etiqueta. A etiqueta acompanha o sensorial e essa parte de sabores do vinho. Então, quando a gente arruma as taças na mesa, que a gente ensina, olha, ela vem por essa hierarquia do vinho, que a gente vai sempre de sabores secos, o doce é o último, a gente vem de sabores suaves até sabores mais fortes, porque senão a gente altera a percepção. Olha que interessante. E partindo disso, vamos para o chá. Porque também usa-se essa mesma dinâmica, não é, Fabi? Porque o Brasil, ele é o país do café. Nós temos na nossa história um laço muito forte com o café. E eu tenho a lembrança de que até 10 anos atrás era muito difícil ter uma casa de chá. Então, quando você chegava no restaurante, por exemplo, eu sou a pessoa muito mais do chá do que do café. E eu pedia um chá, então tinha o chá preto e o de hortelã. Só isso. E hoje a gente já consegue. Eu lembro quando nas minhas viagens para a Europa, sempre a casa de chá, o ritual de chá no Japão. Então eu voltei apaixonada por chá, mas eu tinha uma dificuldade muito grande de comprar aqui no Brasil. O brasileiro já conseguiu abraçar. Hoje a gente pode dizer que o brasileiro ele gosta, já entrou no hábito do brasileiro o chá, Fabi? Olha, o consumo de chá ele vem aumentando significativamente por conta de saúde mesmo, né? As pessoas entenderam que o chá ele tem vários benefícios para a saúde. Então, hoje, com todo esse movimento de healthness, saúde, bem-estar e tudo isso, o chá vem aumentando ali o consumo. Também tem uma informação por conta do Porto, na Alemanha, enfim. Isso tudo foi, inclusive na Europa aconteceu esse movimento de abrir mais casas de chá e ele veio para cá. Não saberia com certeza te dar números se podemos dizer que o chá já está na vida dos brasileiros. Acredito que ainda falta. Acredito que ainda falta. Acredito que hoje, se a gente for olhar proporcionalmente, o vinho ele é mais presente que o chá. Mas também é uma percepção, assim, muitas pessoas gostam de chá, tomam chá, mas não saberia te afirmar com números reais se isso realmente acontece. Agora que houve um aumento significativo, isso daí é fato, A é gente fato. percebe até mesmo no menu Total, dos restaurantes, o chá total. da tarde, né? Então você tem no Palácio Tangará, você tem no Copacabana Palace. Então a gente percebe que tem um lugar ali do chá que o brasileiro aos poucos está começando a entender que dá para, por exemplo, quem não gosta de café, não vai precisar tirar essa refeição, essa mini refeição durante a tarde, ele consegue ir para o chá. Ou misturar. Eu sou apaixonada por café. É mesmo? Sou apaixonada por café. Eu só acordo depois que eu tomo café. Eu acordar significa depois de tomar uma Que xícara de interessante. café. Então o chá convive super bem com a sua rotina. Exatamente. Não invalidou o outro. Não invalidou o outro. E Interessante. aconteceu uma coisa interessante. Eu era bem brasileira, tomo bastante café, só que assim, eu tomava café com a torra, aquela gritando, bem forte. Hoje eu já não gosto. O meu paladar mudou. Eu morei em Bogotá. Na época, meu marido até falou: Fabi, vai estudar café. Eu falei: não, aí é muita coisa, vou bugar minha mente, deixa. E aí, quando eu resolvi estudar, veio a pandemia, acabei que não fui. Mas eu visitei a região, né, o Henri Cafeteiro e tal. O meu paladar mudou. Hoje eu gosto realmente, eu aprecio o café quando ele tem menos a torra, um café mais suave. Realmente dou valor aos cafés que são especiais, porque mais acredito que seja um conjunto mesmo de estudar toda a parte de sommelier, de uma vinho construção, e de né? chá. Você foi se aprimorando, o paladar foi aprimorando. Você desenvolve o paladar, você desenvolve o olfato, Eu tudo acredito. nessa vida você realmente treinando, você O desenvolve. seu sensorial. Então hoje o chá, o café e o vinho, eles convivem comigo de uma forma maravilhosa. Amo os três e o chá, assim, é uma paixão.
o sabor, o deleite, as descobertas. E é bem interessante, Cláudia, porque as pessoas não sabem. O chá, ele harmoniza igual o vinho. Ele tem a questão do solo, terroir, ele tem harmonização, ele tem a colheita, ele tem vários tipos de colheita. Eu consigo harmonizar vários alimentos, todos os alimentos com chá, exatamente como vinho. Então, quando eu faço os eventos de chá sensorial, eu sempre harmonizo. Às vezes que vai só o chazinho, mas é tão legal você ver que você consegue tomar um chá, comer um sushi. Como assim, Fabi? Chá quente com sushi é uma delícia. A próxima vez que for num japonês, peça um chá verde e coma com sushi. Ele harmoniza super, super bem. Então, é um mundo, assim. Bom, agora, o que você prefere? Eu quero a sua preferência, Fabi, não a especialista. Fui convidada para um almoço. O que eu dou de presente? Uma caixinha com vários chás ou um vinho? Um vinho. Um vinho. Qual vinho? Eu amo de paixão uma bodega argentina que chama Catena Zapata. Para mim, todos, desde a linha de entrada até os mais especiais, são maravilhosos. Então, um vinho tinto, um Malbec, que eu amo essa uva, Catena Zapata. É uma boa opção de presente. Maravilhosa, nossa! Bom, aprendemos muita coisa. Eu aprendi muito. O pouco que eu conhecia de chá já aumentou o meu repertório bastante. Fabi, obrigada. Obrigada pela sua presença, obrigada pela generosidade de ter compartilhado com a gente tanta sabedoria. Um prazer estar aqui com você, Cláudia. Muito feliz mesmo. E é isso, gente. Vamos falar mais, estudar mais, beber mais chá, mais vinho. E tudo pode com moderação. Verdade. Obrigada, Fabi. De nada. Amei, aprendi muita coisa.